Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, tudo certinho por aí? Como andam todos vocês? Espero que estejam bem, tudo tranquilo. E aqui estou para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento de Deus, da verdade de Deus. Eu disse no meu vídeo anterior, quando eu ligo a câmera, parte do princípio que eu tenho uma responsabilidade com vocês, né? Uma responsabilidade com o que eu estou gravando, com o que eu vou falar, adentrando na história dos hebreus para entender. Nós somos cristãos, porque nós cremos em Cristo. E eu estava com essa palavra na mente, a palavra destemperada. O que é um ensinamento destemperado? Uma coisa destemperada? É uma coisa que não tem sabor. Aqui está dizendo que é desregrado, desordenado, descomedido. Uma coisa que a pessoa pega aqui um instrumento e ou o instrumento ou a pessoa está desafinada. Uma coisa que está alterada. Por quê? Porque não vem dentro de uma clareza fidedigna. E aí, quando a gente adentra na história dos hebreus, dos judeus, na história bíblica, quando a gente abre a Bíblia e o pai disse assim: examinai as escrituras, conhecereis a verdade vos libertará. Tenham conhecimento, sabedoria que vem do alto. Quem dá? É o Espírito. O Espírito de Deus que habita no nosso homem interior, no nosso, ó, na nossa mente, é que nos dá. E eu deixei esse versículo aí, Colossenses 4:6, que ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, tenha sabor, tenha verdade de Deus. Traga algo plausível, com os pés firmes plantados no chão. Você vê que quando Jesus falava, Jesus dizia assim: em verdade vos digo. Eu creio que esse em verdade vos digo é para você. Você pode até ter uma dúvida, mas a firmeza, a autoridade, era mestre, né? Mas ele deu dons. Os dons são irrevogáveis. E o dom de mestre, o dom de evangelizar, o dom de pastor, quem dá é ele. E você traz uma palavra dentro de um conhecimento com verdade, com a história, respeitando o tempo da história. E ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Nós precisamos falar de coisas boas, sabe? A Bíblia, a cada acontecimento que vem aí, que chega, né, até nós, acontecendo lá em Israel, povo de Israel, Ramais, o pessoal já vai para a Bíblia, entra no Apocalipse e diz, está escrito. Mas no próprio Apocalipse, diz que João, e não é o João Batista, olha só como é o conhecimento, a clareza, está lá em Apocalipse 1:11, veja depois. Se o Apocalipse está apontando para os dias de hoje, então já está se dizendo que é um livro profético. Só que profeta era ofício naquele tempo. E esse João que está preso na ilha de Pátimo, ele não era profeta. E ele ouve, né, o que o anjo diz a ele e envia as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, com o conhecimento que Deus manda a gente conhecer a verdade, se está mandando para a Ásia Menor, como é que o Apocalipse é para os dias de hoje se nós estamos na América do Sul e o que está acontecendo lá em Israel vai acontecer aqui também? Jesus está voltando. Com, todo, com toda a humildade em espírito, isso não é uma palavra temperada com sal. Sabe por quê? Analisem comigo. Desde quando eu me entendo, né?
No ano 2000, na virada de 2000 para 1999, Jesus vai voltar. O mundo vai acabar. Não acabou. Teve a gripe espanhola, vai acabar. Não acabou. Teve a guerra de não sei de onde, vai acabar. Não acabou. Teve uma chuva aí que voou tudo, vai acabar. Não, não acabou. Veio a crise sanitária, disseram que era praga, que agora ia ser o fim. Passamos da crise sanitária. E sabe, e isso é um destempero. Isso é desafinado. Isso é desregrado, porque você passa ano, entra ano, sai ano, daqui a pouco vai entrar 2024, vai acontecer algo, vão associar a volta de Jesus. É um Deus perverso, né? Porque o juízo foi dado para aquele povo no ano 70, ele veio, julgou Israel, estabeleceu a sua graça, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e o povo está aí, usando as redes sociais. Eu respeito, sabe? Não é o homem, e sim o que ele está falando. O homem, eu digo o ser humano, porque não tem o desejo, não são todos, de trazer o esclarecimento do que aconteceu aqui. E ele disse aqui, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas sobre ele, como vos convém a responder a cada um, aguçando a mente de vocês, ativando a mente de Cristo em vocês. Postaram essa, acho que foi hoje aí nas redes sociais, que tem um rio, eu não sei qual é a cidade, que está vermelho, que aquilo ali já está apontando para a volta. Aí está sincando com a Bíblia quando o povo vai ser liberto do Egito por Moisés, né? E aí tem a praga, né? Que o rio lá que fica vermelho de sangue e tal. Mas entenda só uma coisa, meu amado. Tem alguém aí nessa cidade que precisa ser liberto? Porque o povo foi liberto do Egito pela mão de... Estava preso com Faraó. Tem alguém preso aí, meu? Sincar essa passagem com esse rio aí, que eu acho que eu vi alguns comentários do pessoal que é da cidade, que eu não lembro agora qual é a cidade, e há como é? Acho que é um ferro, algo que solta sei lá, solta algo lá do ferro que a água fica daquele jeito, sabe? E as pessoas associam, os sinais. Sinais de quê? Eu queria entender para que ele foi na cruz. Ah, para salvar o povo. Mas o povo diz que não é salvo, que para ser salvo precisa estar dentro de um templo físico e aceitar Jesus. Aí, você sabe, destempero. É um negócio que você não entende. Desde o ano 2000, Jesus vai voltar. Aí Jesus não volta. Não, que ele vem sobre a nuvem, todo olho verá. Mas espírito ninguém viu, então ele vai ter que vir em um corpo humano, né? Ele vai ter que nascer, vir no corpo humano e vir do céu. Mas diz que no céu não entra carne e nem sangue. Como é que Jesus vem? Entendeu, meu irmão? Aguça a mente, abre a mente aí. Abre a mente um pouco, vamos falar de coisas boas, vamos trazer conhecimento. Não significa que eu sou o dono da verdade. Mas eu adentro aqui para trazer algo plausível. Sabe? Ou seja, eu não posso trazer um destempero, porque eu preciso estudar, entender, o Espírito revelar, claro, você buscando e de bom coração, né? Entendimento, coração puro, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu estava conversando com um rapaz e fiz uma pergunta para ele assim. Eu falei, Senhor, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Ele disse, eu não lembro agora. Tudo bem, tranquilo. Foi Moisés. São livros pentateucos, os 5 primeiros livros. E por que Pentateuco? A gente precisa entender. São 5 rolos. De quê? São livros poéticos. Por que poéticos? Porque são livros que têm metáforas, figuras de linguagem. Precisamos respeitar a cultura. Ele, bom jovem, que legal. Aí eu cheguei e fiz uma pergunta para ele. Falamos tanto no ser espiritual que acaba com todo mundo, que é Satanás, diabo, demônio. Por que nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são livros que se chama de livro Pentateuco, escrito por Moisés, não se fala em diabo, Satanás e demônio? E dizem lá em Gênesis que o diabo entrou na serpente.
Ele disse a mim que não tem não. Gente, com todo respeito, ele é um líder religioso. A gente conversou normalmente. Mas ele, não tem não? Eu falei, senhor, não tem. Aí eu lhe pergunto, por que os 5 primeiros livros da Bíblia não tem esse suposto diabo que enganou Eva, que entrou na serpente? O próprio livro de Gênesis, que é um livro cheio de figuras de linguagem, cheio de metáforas. Primeiro que Moisés, ele está preso no cativeiro babilônico. Precisamos respeitar a cultura. O que é que acontece no cativeiro babilônico? Ele viveu dentro de uma cultura egípcia. Como é que os egípcios falam? Por figuras de linguagem. E na cultura egípcia se fala de quê? Serpente. E a serpente do Gênesis, que enganou Eva, é o diabo? É o ser espiritual? Se a pergunta que eu fiz não tem escrito diabo nos 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés está falando por figura de linguagem, que é uma metáfora, força de expressão, figuras, cultura dos egípcios, e a serpente é dada como o quê? Uma malícia, a mente. E a serpente quem é? A mente de Adão, o acusador que enganou Eva. Sabe como é que você descobre isso? Você entra no conhecimento, adentra, e você vai ver que ele fala sobre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Aí eu lhe pergunto no sentido literal mesmo, que descendência tem a serpente? Sabe? Precisamos analisar, estudar, para quando a gente vier falar de algo que, mesmo que eu não conheça aqui, você me perguntar algo que eu não sou detentor da verdade, mas eu preciso ter a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um. Sabe? A internet está cheio de teólogo, cheio de donos da razão que pegam a Bíblia para meter medo nas pessoas, trazendo condenação. Isso nos deixa muito triste, porque em vez de falarmos do amor, do conhecimento de Deus, das maravilhas do Pai, não. Associamos Deus a bens materiais e a um líder religioso, ou quem quer que seja, a falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando significa que o mundo vai acabar, correto? Como dizem, né? Vai ter o juízo, vai ter... Como isso vai acontecer? Se eu falar para você agora que você vai morrer, ou se o médico der um diagnóstico, como é que você fica? Aflito? Com medo? O seu, o seu, o seu, o seu estado, o seu estado de espírito, né? De nervo, sai. Quando você recebe um diagnóstico do médico que não tem mais jeito, ou que algo você vai ter que fazer por um período e não vai poder comer carne, como é que você fica? Você já fica pensando em algumas coisas, já fica com medo. As pessoas falam, mas elas não têm conhecimento daquilo que elas falam. Você sabia disso? Ah, Jesus está voltando porque a Bíblia disse. Teve um cara que falou assim, Jesus está voltando, e as pessoas, não sei o quê. Eu acho engraçado que no outro dia ele está ali pregando sobre dízimo, pedindo dinheiro às pessoas e fazendo e curtindo numa boa. Está esperando mesmo? Não tem certeza do que fala. Mas vai chegar o versículo que eu vou mostrar para vocês por que eles vivem assim. E aqui vamos seguir agora. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai. Quanto tempo tem uma geração? 70 anos. Outra geração vem. Mas a terra para sempre permanece. Como é que o mundo vai acabar? Jesus vai voltar para buscar quem, se ele já desceu a Israel espiritual, que é esse ministério do Espírito, o qual nós vivemos, que nos diz que nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Cadê Jesus aqui? Não está aqui. Ele habita em nós, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê.
em Israel que desceu do céu, quando ele disse está consumado, sofreu tanto na cruz, passou por tanta humilhação para agora acabar com pessoas boas, como está acontecendo lá em Hamas. Ele chega e acaba com as pessoas boas, com as pessoas que não tem nada a ver. Tem coerência, tem tempero ou é destempero? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Dentro dessa leitura, o mundo vai acabar, é? Então as coisas não vão deixar de acontecer. Os vendavais, as chuvas, está sobre embaixo do sol, assim diz o sábio Salomão, Eclesiastes 9. O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo, presta atenção aí, ó, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Ah, esse lugar aí que tem um ferro ficou vermelho. Então, é uma praga de Jesus. É uma praga de Deus. Mas a praga lá no Egito foi para libertar o povo. Foi para mostrar o poder dele sobre Faraó, porque Faraó se sentia. E quem está preso nessa cidade aí, pelo amor de Jesus? Quem está preso lá? Quem está indo lá libertar? Já que está usando os versículos isolados, cadê quem está indo lá libertar? Quem está preso aí? O povo estava lá preso. Debaixo do governo humano de Faraó. Sabe, gente, a gente precisa buscar conhecimento de Deus. Não significa que você vai ter o mesmo pensamento que o meu, mas precisamos ter coerência, sabe? Eu sou professor de educação física. Se eu falar para você assim, olhe, a gente vai começar o personal segunda-feira, certo? Você vai ter o feriado amanhã. Então você compra uma coca, certo? Compra carne com bastante gordura, compra todo dia 15 pães de manhã e 15 de noite, que a gente vai começar a treinar. Eu quero perder peso. Vamos começar assim. Logo, a sua mente vai ativar. Como é que eu vou perder peso? Você vai para a internet. Pão tem carboidrato ou não? Tem. Coca-Cola tem açúcar e sódio ou não? Tem. Professor Sandro, eu fui na internet e pão não é legal para quem quer perder peso. Correto. Você foi buscar conhecimento. Não significa que você quer ser mais do que o professor, mas aquele que traz a palavra temperada, ele precisa trazer algo que você fique aqui ou não. Tem sentido. Os 5 primeiros livros pentateucos não está falando de Satanás, demônio, de diabo, como ser espiritual. E, ou seja, ele fala da serpente porque ele está dentro de uma cultura egípcia. E os egípcios falam o quê? Serpente, figuras, né? Ou seja, cultura. Eu chamo você aqui, em Salvador, barril dobrado. Pessoas de outros estados não vão entender, gente, o que é barril dobrado. É nós na fita. O que é nós na fita, gente? A gente precisa respeitar. O nome disso se chama anacronismo bíblico. Olha só o que diz aqui, ó. Oséias. Travou, foi? Destrave. Isso, obrigado. Opa, peraí. Voltou, Eclesiastes 1:4. Aqui. E aqui tal. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. Tanta gente com pretexto de humildade, infelizmente. Tem zelo. Estudou teologia, mas me desculpe, com toda a sinceridade do mundo, estudou para o seu bel prazer. Pretexto de humildade, culto de anjos. Agora vem, envolvendo-se em coisas que não viu. Aí tá. Eu vi? Não. Mas eu adentro na história para entender. Eu preciso respeitar o tempo para quem está sendo escrito, o que foi escrito, qual o ano da carta, e aí eu vou abrir aqui, ó, não, eu preciso estudar. Aí teve uma pessoa que me disse assim, Sandro, cuidado que a letra mata. Eu falei, nossa, você viu isso aonde, meu irmão? Não, eu vi que a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu falei, mas você foi ler, está lá em Coríntios. A letra que mata era a lei de Moisés, que foi escrita em tábuas em tábuas, né? Na tábua de pedra, ou seja, era um ministério de condenação e morte. Então, o espírito que vivifica é o ministério do espírito, irmão. Calma, que não é as letras aqui, N, I, N, G, U, consoantes, vogais, não. Pelo amor de Deus. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade. Calma, eu sou. Eu falei no outro vídeo sobre a voz postada, né? Eu sou.
Jesus, eu estudei. E tem uns caras que chegam na internet aí, nos podcasts. Você sabe por que está acontecendo isso? Porque lá na Bíblia, lá diz em Gênesis, que a mulher, ela foi enganada, ela veio, né? Ela veio, mas o homem que a enganou, porque ele traz umas coisas que, sabe, eu nem consigo falar, porque não tem base. Todas as pessoas que eu converso com muita humildade de espírito, que eu faço uma pergunta. O ministério que nós vivemos, eu já fiz para vários, com humildade em espírito, eu não discuto, certo? Não é por força, não é por violência, é pelo espírito. Com humildade, o ministério que a gente vive é físico ou espiritual? Todos que eu perguntei não souberam responder. É físico ou espiritual? Eu falei, não, irmão, o ministério é do espírito. O ministério não é físico e espiritual, o ministério é do espírito. O físico foi a primeira aliança. Ministério de condenação e morte, era tudo aqui, o braçal. O ministério é do espírito. É o espírito que governa, é o espírito que discerne, é o espírito que dá conhecimento, é o espírito que traz clareza, é o espírito que traz cura, é o espírito que traz descanso, fortaleza, suficiência, capacidade. Sabe? Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. A compreensão é do espírito ou é carnal? Porque, meu amado, eu vou te dizer uma coisa. Hoje são 14, não sei ainda que horas são 14 de novembro de 2023. Que seja feita a vontade de Deus, eu vou lembrar dessa data, não só por hoje, mas porque amanhã é um feriado. Eu vou gravar e eu vou dizer, cadê Jesus, cadê o rio? E que não voltou ainda. Por quê? O meu povo, Oséias 4:6, foi destruído naquele time, isso aqui transcende para nós, porque lhe faltou conhecimento. Aí vem uma coisa, eu não tenho conhecimento que não tem quem ensine. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O conhecimento vem quando você busca e tem pessoas ao seu redor que traz o conhecimento dentro de uma clareza para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. O povo naquele tempo já disse a Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque aí tem lá, né, o que existia nesse time aqui, porque tu rejeitastes o conhecimento também, eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Está falando com o povo de Israel. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Precisamos falar de coisas boas. Nessa gravação aqui, observe qual foi a parte que eu trouxe medo, angústia. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, esse espelho deve estar aqui refletindo, o conhecimento mostra o meu verdadeiro eu. O conhecimento é a espada do Espírito, é a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada, qualquer espada de 2 gumes. Ela vai discernindo, ela vai dividindo entre juntas e medulas. E ela, a palavra, é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração, do nosso entendimento. Que a graça e o amor do Pai esteja enraizado na vida de vocês, certo? Busquem conhecimento, cuidado com o que vocês ouvem, em todas as esferas. Analisem, busquem, pergunte, vai na Bíblia, para a gente não ficar vivendo assim, ó. O reino já foi estabelecido, o reino de Deus é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, isso é o fruto do Espírito que habita o teu homem interior. Romanos 14:17 vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria, gozo, justiça. A justiça de Deus que foi feita na cruz. Um forte abraço, graça e paz. Filtrando a graça de Deus para não viver o destempero dos ensinamentos que estão por aí. Forte abraço.